Bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre retração, mas antes de eu começar, quando eu abri aqui o gráfico para tentar fazer alguma operação, para tentar gravar, e aí eu peguei um ciclo que eu considero péssimo, tá? Que eu considero muito ruim para operar. São ciclos onde você não tem uma correção adequada, uma correção, como eu posso dizer, uma correção saudável do gráfico. Do que eu estou falando? Primeiramente, para a gente poder avaliar um ciclo saudável, eu preciso ter o quê? Um equilíbrio entre velas. Eu preciso ter um equilíbrio entre velas grandes e pequenas, mas também preciso de velas com e sem pavio, tá? E tudo que foge do anormal, tudo que tem pavio grande demais, né? Isso indica uma volatilidade, então não é um gráfico legal para a gente operar. Deixa eu ver se eu encontro esse ciclo, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui provavelmente ou foi notícia ou o mercado estava muito volátil, tá? No OTC, raramente você tem esse tipo de padrão. Mas, ó, isso aqui é volatilidade, tá? Velas vermelhas, verde trepidadas uma em cima da outra. Isso aqui não é legal para operar. Eu postei até lá na página um vídeo onde eu estava pegando uma leitura muito coerente, porém o mercado começou a fazer uma acumulação exatamente onde eu tinha projeção de alvo. Então começou a dar ruim na minha operação. Que era para a vela poder fazer aquele movimento, ela deixava de fazer porque começou a emperrar, ficar assim, ó. Isso não é um gráfico saudável. O que é um gráfico saudável? Ondas, tá? Pelo menos um mínimo de movimento. Isso aqui, ó, acumulação, não é legal você operar, porque onde acontece uma acumulação, você vai ter outras, tá? Você vai ter várias acumulações, ó. Isso aqui não tá legal para operar. Então o que você precisa? Primeiramente, para você operar retração, você precisa de movimento, tá? Você precisa de onda corretiva e onda impulsiva. Impulsionou, aqui são os eixos, eixo de baixa, o eixo de alta e o start a partir dela, tá? Então eu preciso que o mercado faça isso aqui, ó. Ondas, movimento, isso aqui indica movimento, isso aqui indica movimento. E assim a gente vai tentando buscar, dentro das nossas retrações, movimentos dentro de eixos passados. É isso que vai fazer a nossa assertividade. Agora, se você pega um gráfico assim, muito assim, se você entra nesse ciclo aqui, você tá aqui, pá, e aí você tenta entrar nesse ciclo, provavelmente você não vai ter muito êxito em retração, tá? Outra coisa também que é bom para retração é você observar se o ciclo tá deixando pavio. Observa esse ciclo. Não tem pavio. Então não adianta eu ficar teimando aqui no gráfico que eu vou entrar para retração quando o último pavio que eu tive aqui, ó, foi esse. Aí vamos supor, dentro desse ciclo aqui, como que você entra para retração? Vai tomar loss. Além de estar acumulado, as velas estão com pouco volume de movimento, de fluxo, de pessoas fazendo pouco volume de negociação, ou seja, pouco volume e pouco pavio. Então, primeiramente, se eu quero operar retração, se eu gosto de operar retração, se o meu operacional é baseado em retração, eu preciso de pavio, o mínimo. Ponto. Você já mata o ciclo ruim ali e já deixa de operar e deixa de tomar o teu loss. Primeiramente, tá? Segundo, eu preciso não só de velas grandes, também pequenas, porque isso significa que o mercado em tempos maiores ou menores está fazendo correções. Eu preciso de correção. Quando eu tenho uma vela grande e outra pequena, não importa, eu preciso de um movimento, tá? Eu preciso de um movimento. E isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de linha. Se eu fosse fragmentar em velas, seria essas duas velas aqui. Então, entendendo o ciclo bom ou não para o meu operacional de retração, é importante eu saber identificar isso, certo? Agora vamos para aqui. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver se tá ok. Tá. Preciso compartilhar. Só isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir por aqui. E aqui. Ah, tá. Agora eu compartilho. Bacana. Primeiramente, gatilhos operacionais. Então, a gente vai falar sobre os gatilhos, tá? O que é operacional? Operacional é retração, reversão e rompimento barra continuidade. Esses são os três. Porque rompimento está ligado à continuidade, tá? Então, a gente classifica. São três operacionais. Ah, mas aí o meu operacional é tal. Isso não é operacional, isso é setup. Operacional é retração, reversão e rompimento, barra continuidade, ou continuidade, como quiser falar, tá? Então vamos lá. Retração.
Primeiro, checar a força da micro, se há fraqueza. Fazendo dojis, com velas de cor diferente, perdendo volume, dupla, tripla posição. O que seria isso? É você buscar no gráfico essa referência, tá? Primeiro tem que checar a força da micro. Por exemplo, deixa eu mudar aqui. Tá, estamos no gráfico. Eu preciso observar a força da micro. Por exemplo, aqui eu tenho uma micro de baixa. O que eu preciso para poder pegar uma retração a favor dessa micro? Se eu quero pegar uma retração para venda, por exemplo, aqui, eu poderia pegar uma entrada aqui. Aí eu vou verificar outros gatilhos, lógico. Mas para eu entrar nessa retração aqui, primeiramente, o que eu preciso? Eu preciso observar essa força. Tá com força? Eu tenho volume? Eu tenho vela de força? Eu tenho demandas? Tá entrando muitas velas verdes? Tá fazendo dojis? Eu tenho dupla posição? Tenho uma dupla posição. Isso já me deixaria com o pé atrás para entrar aqui. Para uma retração, esperar ela retrair, para então eu pegar a favor dessa vela aqui, ó, que fez um rompimento de topo aqui atrás, fez rompimento de reversão, onde houve troca de paridade, tá? Isso aqui é uma vela de força, ó. A gente identifica por quê? Porque ela vem rompendo não só comando, tá? Vela de força é sempre que a gente tem um comando rompido, principalmente se for da paridade diferente. Aqui ele rompe um comando da venda, tá? Mas também não deixa de ser uma classificação de vela de força. Então sempre que a gente tem ali uma vela de força bem maçuda, né? Com bastante massa, que a gente chama de volume. Se eu tenho uma vela volumosa, eu já posso classificar como vela de força? Sim, porque ela vem rompendo reversões, ela vem rompendo topos, fez até rompimento de fundo, aquela parou no comando da compra, tá? Mas vamos lá. Fez um rompimento da nossa média móvel, que é um excelente parâmetro, tá? Então, para eu poder entrar para essa continuidade aqui, seria bastante promissor. Só que aí eu vou ter que verificar outros gatilhos para poder fazer uma entrada aqui, por exemplo. Aqui ela não fez movimento de retração, porque tinha um comando aqui atrás, ó. Então ela já nasce e vai direto para baixo. Ok. E se eu quisesse pegar uma retração aqui, o que eu poderia precisar? Primeiro eu tenho que observar a força. Eu tenho duas forças aqui. Uma dupla posição, que é quando a gente vai ter aula de dupla posição, mas é quando eu tenho corpo dentro da demanda. Ou seja, eu tenho uma oferta dentro da demanda, dentro dessa demanda. Então, essa oferta não deu progressão no preço, porque ela está dentro da última demanda. Ou seja, eu tenho um preço parado. E isso já é um gatilho para eu deixar de entrar para uma retração aqui a favor dessa venda. Tá ok? Ainda mais quando a gente tem reversão atrás e a gente vai saber por que na aula de reversão. Mas se atrás eu tenho reversão, eu tenho comando e eu tenho uma dupla posição, a consequência disso é que haja uma reversão aqui. Então eu já não vou entrar para essa retração. Tá? Mas vamos supor que eu estou com todos os gatilhos para entrar a favor dessa retração de baixa, tá? O movimento, estou a favor do movimento, sempre a favor do movimento, tá? Da micro. Você tem que ir a favor dessa força. Essa aqui é uma vela de força, mas o preço aqui, ó, ficou preso na última demanda. Então eu já ficaria com o pé atrás para entrar. Então você sempre observa a força. O que eu tenho aqui numa força? Por exemplo, aqui eu tenho uma fraqueza da micro de alta. Por que eu tenho fraqueza? Olha o volume das velas. Tudo bem que eu estou tendo um volume crescente, tá? O que é ideal para eu identificar a força de uma microtendência? Seria isso aqui, ó. Ideal é velas sequenciadas. Deixa eu mudar a cor aqui. Velas sequenciadas, tá? Em tamanho igual ou maior. Isso aqui é força. Isso aqui é força. Porque eu tenho demanda, tá? Demanda sendo superada pela oferta, que é o corpo, tá? A demanda da vela vermelha, da vela de baixa, é embaixo, e na vela de alta é em cima, certo? Então eu tenho demandas sendo superadas e o preço tendo progressão. Se eu tenho progressão no preço, eu tenho uma força na micro, tá? Aqui tá fazendo duplas posições, ó, rompeu muito pouco, mas rompeu. Aqui rompeu. Eu tô tendo uma progressão de força? Tô, mas eu ainda não tenho uma micro forte, tá? Então, o que eu preciso? De velas ou do mesmo tamanho, crescendo, ou seja, a vela anterior e a vela que vem depois supera ela no tamanho. Agora, se eu estou tendo uma regressão no volume das velas, isso aqui significa o quê? Fraqueza. E se isso estiver acontecendo num suporte, ou no caso de alta, numa resistência, vamos dizer assim, isso só vai intensificar essa fraqueza, tá? No meio da tendência, vai indicar também fraqueza. Mas é isso que a gente vai avaliar. Então, se eu quero pegar uma retração, tá vindo aqui,
Tá favorável? Tá, porque eu tô tendo progressão do preço. E aí vem uma velinha verde aqui. Pum, bateu aqui, eu posso pegar? Se eu tiver gatilhos aqui, posso. Se eu tiver gatilhos aqui, não tô falando que esse aqui é o parâmetro, mas eu tô a favor da micro, tá? Acabou de começar a reverter. Tô vendo uma fraqueza aqui, tô vendo que aqui, nessa cotação, aconteceu, tem uma zona crítica. Porque para trás eu tenho reversão, um comando, aqui atrás. Principalmente se for a venda que tocou por último, ao invés de ser aqui em cima. Poderia ser aqui em cima, da compra ter tocado por último, atrás. Mas se for a venda tocando por último, vai me caracterizar que eu tenho uma dominação de venda. Então, sabendo disso, eu posso tentar puxar aqui, ó, para uma retração. Tá? Posso puxar aqui, no momento que ela nascer. Opa, deixa eu mudar de cor, pra gente fazer a coisa certa. Bateu aqui. Qual é o gatilho para retração? Minha vela tem que nascer e buscar a região de prima. Tem que nascer. Se ela faz isso aqui, ó, para depois vir, eu já não pego para retração, tá? Ela tem que nascer. Ela pode até demorar um pouco aqui e já vir direto. Qual é o ideal? O ideal é você pegar, principalmente, esperar romper e aqui na defesa, tá? Espera romper a taxa dividida e aí, mas ela tem que nascer nos 15 primeiros segundos da vela. Independente de qual corretora. Os 15 primeiros segundos da vela. Ela nasce e bate. Agora, se ela nasce, fica aqui vermelha e muda de cor, depois, eu já não entro, tá? Se vela mudar de cor, nascer e mudar de cor, eu não entro para retração, tá? Então, ela tem que nascer e tocar aqui. É quando ela tocar aqui que eu vou dar minha entrada? Não. Se eu tenho duas marcações na taxa dividida e eu tenho uma defesa, eu vou esperar que ela faça esse rompimento. Se ela já vem aqui dentro dos 15 primeiros segundos de vela, é certo eu entrar aqui, mas eu não vou entrar aqui. Eu vou esperar ela retrair aqui. Aqui eu entro. Por quê? O ideal da retração não é você pegar ela indo. É ela voltando. Ela tem que dar o sinal de retração. Ela tem que dar o sinal dessa correção. Ela tem que corrigir. É nessa correção que você pega. Você não iria pegar aqui? Ela vindo? Porque se você pega a vela indo, ela pode romper e te dar o loss. Simplesmente assim. Tá? E só o fato de você esperar ela bater, fazer a retração e pegar na taxa dividida, com um sinal de retração, você já tem aí 80% de você ter um êxito nessa entrada. Tá? Então o segredo da retração não é pegar ela indo bater na região. Espera ela romper a região e dar o sinal da retração. Quando ela retrair na tua marcação, aí aqui você entra a favor dela fazer o quê? Dela fazer isso aqui. Ou até reverter, tá? Então, esse é o gatilho. A favor sempre da micro. E observar também a força da micro. Tá? Não adianta eu querer pegar uma retração aqui para venda. Perdão. Não adianta eu querer pegar aqui uma retração, por exemplo, para compra, se eu tô vendo que essa força tá fraca. Tá? Então vamos lá. Bom, já expliquei isso aqui. Agora o tempo de segurança também expliquei. Que é entrar dentro dos 15 primeiros segundos de vela. Tá? Os 15 primeiros segundos de vela, ele vai ser muito importante. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver. Tá, eu falei sobre o tempo de vela, os 15 primeiros segundos. Deixa eu falar primeiro dessa parte do tempo. Tá? Tempo de segurança. Você vai entrar em M1, você vai entrar em 15 primeiros segundos de vela. Eu não recomendo entrar para retração em M1. Você pode ir para M5 ou para M2, tá? Eu recomendo ir para M2. Por quê? Porque aí você vai ter muito mais possibilidades de tomar, de conseguir êxito na retração, assim como também você vai evitar de tomar violinada. Violinada no mercado é quando você está operando em tempos menores, ele pode fazer uma correção ou demorar a fazer essa correção, tá? Então vamos lá. Em M5, aconselhável para entrar para retração é 2 minutos e 30 da vela. Então você pode entrar até 2 minutos e 30 restantes de vela, tá? Porque aí você pega ela no pico e após 2 minutos e 30 de vela, ela vai começar a fazer a correção dela. Checar se um alvo é promissor, reversões ou pavio isolado. O que seria pavio isolado? Isso aqui é um pavio isolado, tá?
reversões. Então, você pode utilizar essas marcações para pegar uma retração. Quando o preço retornar para a região... Vamos ver se retornou? Acho que não. Retornou. Retornou entre aspas, né? Não chegou a tocar. Mas isso aqui, ó, é um alvo. Isso aqui é um alvo da compra, tá? Esse pavio isolado aqui. A gente vai falar mais sobre pavio na aula de pavios, tá? Mas a gente sabe que aqui é uma forte tendência a acontecer retrações. Onde aconteceu reversões, topos, tá? Esse aqui também, tá? Então, sempre que eu tenho um pavio isolado, significa que eu tenho um ponto crítico aqui de ação. Ponto crítico de ação, tá? Se for em cima, ponto crítico de ação da venda, tá? Vamos voltar lá para o nosso gatilho. Vamos ver, papapá. Então, esses são os alvos. Então, se eu tenho aqui, ó, outra coisa também que é muito bacana. Se eu tenho no gráfico, porque aqui o gráfico tá bem complicado, né? Tá num ciclo péssimo. Tá, vamos lá. Isso aqui é um alvo da venda. Em algum momento do gráfico, ele vem buscar essa demanda, tá? Isso é uma entrega futura. Então, ó, olha aqui. Ele vem para fechar o preço aqui, tá? Ele vem para fechar o preço, ou seja, tocar com o corpo ou fazer esse rompimento. Então, em algum momento, se eu tô vendo que o gráfico tá chegando próximo, tá? Se eu tô vendo que o gráfico tá chegando próximo, eu posso até pegar uma reversão a favor desse alvo aqui, tá? E pegar uma retração. Por exemplo, eu tenho essa vela. E aí, ela fez isso aqui, ó. Quer ver? Peraí. Aí você tem uma vela de venda que tá para chegar exatamente aqui, ó. Aí você tem essa vela aqui, certo? Eu posso pegar uma retração, deixa eu mudar de cor, posso pegar uma retração aqui em 50% dessa vela, ou nos 100% de vela da defesa, a favor de que ela venha a tocar. E aí eu vou pegar uma taxa maravilhosa a favor da micro, tá? A favor sempre da micro. Então, se eu tenho aqui um alvo, embora tá fazendo velas de compra, as velas de compra é só um respiro, uma leve correção. Porque olha a diferença do volume de corpo, isso aqui é fraqueza da compra. Compra falhando, tá? E se eu tenho um alvo, que eu já marquei lá atrás, que eu já vi que o preço de venda, porque venda busca venda, tá? Então, demanda, ela tá aí para fazer, para demandar lá pro preço, poder vir cobrir com a oferta. Então, oferta sempre busca demanda, tá? Sabendo disso, eu já tenho um alvo promissor lá atrás, já fiz essa marcação. Se eu tenho uma vela aqui, se eu tenho um espaçozinho ainda para ser coberto, ou um espaço maior, mas que não tenha muita discrepância, né? Que não esteja muito distante, é lógico que, principalmente se essa vela aqui deixa demanda, tá? Principalmente. Se essa vela chega aqui, ó, e deixa demanda aqui, aí mesmo que eu entro aqui, mas eu não vou entrar de abertura, porque eu tenho uma taxa muito pequena para ela vir tentar trabalhar e ela pode fechar o preço aqui, tá? Porque ela pode fechar o preço aqui porque ela já buscou o alvo. O preço já intencionou. Ele já faz o arremate aqui. Então, sabendo disso, eu vou esperar ela vir, fazer uma retração 50%, ou fazer uma retração 60% ali da vela, mais ou menos, um pouquinho mais acima, a favor disso aqui. Para que, então, eu possa pegar uma melhor taxa. Esse é o segredo da retração, tá? Sempre a favor da micro. Existe, salvo exceções, de você pegar contra a tendência, se, por exemplo, aqui eu tenho a micro, certo? Eu posso pegar, por exemplo, eu tenho que ver qual é a força dessas velas de compra para saber se eu pego para retração. Porque se eu for contra a nova tendência, a nova tendência agora vai ser a minha micro. A micro que já foi. Então, qual é o ideal? Pegar até uma segunda vela ali, no máximo, estourando 3 velas. Porque se ela faz 3 velas, por exemplo, nesse curto espaço-tempo aqui, significa que ela não está com muita força para subir. E se ela vem aqui na minha marcação, eu vou esperar ela fazer o sinal de retração, pum, pego aqui, ela faz aquele movimento lindo que a gente espera que ela faça. Entende? Então, não vou pegar lá indo. Vou esperar ela romper, ultrapassar a minha região, para quando ela der o sinal de retração, eu já tô com o dedo no gatilho aqui para já pegar ela retraindo. Ok? Então,
Eu tenho a minha marcação, espero ela ultrapassar, retornar, para então eu fazer essa entrada. Posso pegar com mais velas? Posso, só se eu reparar que está fazendo muita dupla posição, sabe? Corpo dentro das demandas, isso aqui indica fraqueza, tá? Não tem progressão do preço de alta. Então, se eu não tenho essa progressão do preço, eu vou ter uma fraqueza. E assim que ela bater na minha marcação, é bem provável que ela venha fazer a retração, tá? Então, salvo isso. Agora, se eu tenho uma vela que ela explode, eu não vou pensar duas vezes. Eu pego, nem espero ela ultrapassar. Bateu aqui, ó, nasceu, veio, pum, pego na explosão de vela, tá? Por quê? Porque a explosão de vela é a vela mais. É a melhor congruência que você vai ter para pegar a retração, tá? Ela é muito excelente. Maravilhosa. Explosão de vela. Nasceu, busca a região. Então vamos lá. Vamos ver qual o outro gatilho. Se eu falei de todos. Checar o domínio. Ok. Se vai segurar o preço. Dica master. Esperar passar da sua taxa marcada para então você clicar na volta, que foi o que eu acabei de explicar, tá? Retração não se entra na ida, se pega na volta. Quando ela retrair, então, pega a sua taxa, porque ela vai estar retraindo. Isso aumenta muito, absurdamente, a tua assertividade, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Como a gente conseguiu aqui abrir, né? Então vamos lá. Entre alguns exemplos que eu vou citar aqui, ó. Terceiro toque. Terceiro toque, ele é excelente para a gente pegar retrações, tá? Que você tem, principalmente se você tem comando ou reversão aqui, aí você tem uma grande rejeição, tá? Porque essa vela aqui foi uma vela de compra, que encontrou um ponto de ação da venda, e a venda arremata, né? Fazendo ela se tornar até uma vela de reversão. E aí a gente tem um preço querendo chegar num terceiro toque da região, tá? Isso aqui é muito forte, esse gatilho é muito forte, tá? Então, se eu tenho uma explosão de vela, se estiver distante, ela explodir, já vem a buscar a região, a gente já entra. Se ela fizer em até 3 velas, mostrando uma fraqueza nessa micro, a gente pode entrar sim contra a micro, porque a gente vai estar a favor de confirmações, tá? Vou mostrar isso aqui que eu fiz do terceiro toque, eu vou mostrar aqui, tá? Eu tenho um terceiro toque aqui, um toque startando da força da venda, bem parecido como o outro, ó, como pode ver aqui. Aqui no lugar dessa rejeição, eu tive uma reversão aqui, né? Ou seja, o preço reagindo na cotação. E um terceiro toque. Repara que eu peguei um pouquinho antes da minha marcação. Por quê? Porque essa marcação eu confluenciei reversão, o fechamento da venda, tá? Da primeira vela que tocou essa região, após uma reversão. E aí ela confluencia com o preço startando muita força na venda. Ela vem aqui, não chega a tocar, quase que tocar, mas o preço já reage numa cotação bem próxima dela. E aí ela fez esse rompimento. Quando ela fez esse rompimento, que ela deu o gatilho de reversão, foi onde eu entrei e aí eu dei o clique, tá? Aí pegou um pouquinho abaixo, só por uma questão de fração de segundo, porque a vela, quando ela vem rompe e ela dá o sinal de retração, você tem que ser muito rápido, senão você pega bem abaixo, tá? Você pega uma taxa desfavorável, mas aqui deu muito certo. Então ela rompe um pouquinho, quando ela fez o sinal de retração, eu entro aqui, tá? Um outro exemplo que eu gosto de pegar a retração na explosão de vela, tá? Ela vai nascer aqui, ela vai explodir aqui na região. Se fosse comando, eu pegaria aqui, se não tivesse pavio, tá? Aqui no caso, né? Uma explosão de vela, esse padrão aqui. Lembrando que todos esses slides que eu tô passando aqui, eu deixei disponível aqui para baixar, para vocês baixarem para o celular, para poder memorizar. Aqui eu confluencio, às vezes, tá? Uma LT, uma linha de tendência, com o meu suporte ou resistência, tá? Com a minha taxa no corpo do comando. Então, quando ele faz esse X, ele me dá confluências para fazer entrada. Então, eu teria uma oportunidade aqui, já que uma vez, dificilmente a vela vai vir aqui, ó, para romper. Muito difícil, tá? Principalmente se eu já tiver aqui, ó, uma tendência. E aí, o que acontece? Que a tendência, ela é um desenho que a gente vai fazendo das ondas, da correção. Então, essa linha de tendência, ela já indica essa correção aqui, ó, principalmente se estiver próximo, mais perto do ponto X, que é onde ele cruza, de fato. Quanto mais próximo do X, mais forte é a retração, tá? Se essa vela aqui rompesse, eu poderia pegar aqui para compra. Se essa vela já rompesse não. Se eu tivesse um preço, por exemplo, já fazendo esse rompimento e essa vela nasce aqui, bate aqui, eu pegaria a retração a favor da compra. Porque dificilmente uma vela consegue fazer o rompimento desse ponto X que a gente chama, tá? Mas vamos lá. Baixou aqui, ó. Eu teria uma oportunidade aqui, uma vez que já tive retração, tá? E aqui, principalmente, por quê?
que vai seguir uma ALT, e também porque essa vela aqui é uma vela que vai explodir força. Porque para ela nascer aqui e já buscar essa região, antes dos 15 primeiros segundos de vela, significa que ela teve uma explosão de vela, tá? Um outro exemplo, essa daqui, ela pode até não se tratar de uma explosão de vela. Mas se caso ela abrir e já bater aqui, a gente já entra. Por quê? Um comando final de taxa, final do preço, abertura de preço, um doji. Provavelmente a gente vem numa sequência de alta. Então eu tenho uma vela de reversão, uma forte reversão startando daqui, tá? No início de um preço. Então, quando eu tenho essa confluência precisando de uma vela, duas, para buscar nessa região, significa que eu já tenho a fraqueza. Se eu tiver aqui, ó, demanda, a oferta dentro da demanda, que aqui foi quase, rompeu por pouco, mas supondo que ele tivesse um pavio maior, isso aqui também já é fraqueza, tá? E aqui eu tenho os 3 operacionais, tá? Retração, reversão e continuidade. A gente vai falar dos outros nas próximas aulas, mas vamos aqui, ó. Comando, troca de paridade, né? Numa região, um rompimento com vela de força, a nossa velinha cor de pilha não, formato de pilha, né? Que ela tem 2 tracinhos aqui, ó. Então a gente tem aqui uma região forte, tá? A região de defesa maior é aqui. Então, se eu tenho uma vela que te explode nessa região, ou que ela vem buscar essa região e me dá o sinal de retração, é onde a gente vai ter confluências para poder pegar a favor dessa retração, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, vela de força, comando. Essa vela é o nosso candle mágico, tá? Olha, repara que aqui eu tenho 50% dela, certo? E a força de compra faz a correção dentro dos 50%, não ultrapassa. A próxima vela vem startando o comando na venda. Ela faz o rompimento de uma dupla posição, ou seja, mais para frente a gente vai ver que essa aqui é uma taxa muito forte, tá? A taxa dividida na dupla posição é uma taxa muito forte, é uma taxa que a gente também vai utilizar como confluência. Ela faz esse rompimento, eu posso dar ou uma entrada aqui, se eu quiser ser mais agressiva, se eu quiser ser mais conservadora, eu vou aguardar ela vir nascer dentro dos meus 15 primeiros segundos de vela, para quem opera em M1, tá? Se for em M2, os 30 primeiros segundos de vela, tá? Então, eu posso entrar aqui a favor já desse rompimento e dessa força, ou seja, a gente está operando a favor da micro, tá? Força dominante. Bom, pessoal, é isso, tá? Todos esses materiais, esses slides estão todos aqui abaixo dessa aula, para você poder baixar e poder memorizar melhor no seu celular, olhando sempre que pode, tá? Ou numa fila, ou tá aguardando um médico, um Uber, ou um ônibus, sempre bom. Eu fazia bastante isso, então eu memorizava bastante esses padrões, para quando você olhar para o gráfico, ver esses padrões se configurando, você já sabe o que fazer. É isso e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.